Fala aí pessoal, Alex da Fernanda Jag, e hoje a gente vai falar aqui algumas dicas práticas aqui do funcionamento das válvulas que estão aplicadas no sistema de freio dos caminhões, tá? Essa é a dica mais importante para o reparador, para o iniciante, para quem já sabe. A gente vai explicar um pouquinho sobre cada peça, o que a gente consegue cobrar no serviço dessa peça, tá? E os principais defeitos ali e os funcionamentos dela no sistema, beleza? Então vem comigo nesses vídeos aí e vamos aproveitar. Valeu? Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Alex aqui de Curitiba. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a válvula que controla a suspensão, tá, dos caminhões, tanto plataforma Scania quanto plataforma Volvo, Mercedes, a suspensão ativa. Essa válvula, a função dela é receber o sinal elétrico, fazer o impulsionamento da pressão pneumática para as bolsas, né, mandar esse ar para as bolsas ou esvaziar. Tá? Se for válvulas que tem 3 núcleos, 3 compartimentos aqui de ação, ela vai controlar também o suspensor pneumático. Ela está localizada na parte traseira do veículo, acoplada muito próximo ao eixo, no chassi do caminhão. E uma das principais problemáticas que acontece desse caminhão vir para a oficina, em algum defeito ocasionado aqui pela válvula, é ou bobina queimada ou reparo com vazamento. Uma das problemáticas que eu peguei no tempo de prática também era a suspensão oscilante, tá? O que acontecia com esse caso da suspensão oscilante? As vedações da válvula não estavam corretas, ele não tinha uma vedação plena, então ficava jogando ar para a bolsa indevidamente, sem o comando elétrico. Então a suspensão subia, o sensor de nível detectava esse movimento e ele já dava o comando para a ECAS fazer o recuo da suspensão. Então ele ficava o tempo todo, sobe, o sensor, né, teve essa leitura de elevação da suspensão e ele dá o comando para baixar. Sobe, baixa, fica aquela oscilação na suspensão. Outro ponto de observação é o vazamento contínuo, né? Está estabilizada a suspensão e ela fica ainda com vazamento na descarga. Ou a ausência das ações, né? A anulação da parte elétrica, ou algum chicote rompido, algum mau contato no conector, ou até problema do módulo que gerencia essa válvula no caminhão, tá? E aí, pessoal, vou dar uma pausinha aqui nas explicações, pedir para vocês para se inscreverem no canal, dar um joinha para mim, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, mandem as suas perguntas para a gente poder responder e interagir um pouco mais. Valeu? Conto com você. Preço médio de trabalho aqui de reparação, de manutenção, quando não se troca a bobina, 600 a 700 reais, tá? É a média de preço aí que está no mercado. Trocando a bobina, cobra-se o valor da bobina junto com as suas margens que vocês aplicam aí na oficina, tá? Mas uma reparação normal, sem a troca de bobina, 600 a 700 reais, beleza? Bobina varia muito o preço, por isso que eu não posso te dar um preço fechado aqui. Às vezes na Quinelata é um preço, na Farge é outro, na BZ é outro. Então vai do fornecedor. Então o custo que você tiver, você vai absorver esse custo, vai jogar sua margem em cima e embutir no valor da remanufatura, 600 mais a bobina. Beleza? Fica a dica aqui para vocês. Então essa aqui é uma válvula do controle de suspensão. A gente chama ela de válvula ECAS, que é o nome específico dela. Válvula ECAS, tá? Da suspensão ativa eletrônica. Essa é de uma marca Wabico, da Wabico. Temos da Knorr, tá? Também, outro segmento da Knorr. Muito top. E a função dela é essa, é controlar a suspensão. Os principais defeitos são vazamento, ausência de movimento ou oscilação da suspensão. Valeu? Fica a dica para vocês. Até o próximo vídeo.